Olá pessoal, vamos conversar mais um pouquinho sobre o clima. Vamos direto ao assunto, que é para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Nós vamos para a segunda parte falando sobre o clima. Lá na página 172 nós vamos ver os fatores geográficos do clima. Mas para que a gente possa ver esses fatores geográficos, nós também precisamos conhecer os fatores astronômicos e os fatores meteorológicos. Os fatores astronômicos, eles estão ligados à rotação, ao sistema de rotação e ao sistema de translação da Terra, tá? Então, as estações do ano, então, dependendo da estação do ano em cada local, a variação do dia e da noite vai determinar como vai ser o clima desse local. Os fatores meteorológicos, eles vão se relacionar à circulação das massas de ar, Então, relaciona-se com os movimentos atmosféricos. Aí nós temos aí as massas de ar, nós temos aí alguns outros fatores que eles estão relacionados a esses fatores meteorológicos, tá? Aí essas duas variações de fatores, elas vão formar os chamados fatores geográficos, tá? Quais são os fatores geográficos? Quais são eles? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e correntes marítimas. Vamos falar rapidinho sobre cada um. Latitude. Latitude a gente já falou em aulas passadas, tá? Vocês podem até voltar lá no livro, você vai ver o que é a latitude, Que é a distância em graus, que vai desde a linha do Equador até os polos. Linha do Equador, latitude 0. Vai aumentando a partir do momento que sai da linha do Equador e vai em direção aos polos, Tanto para um lado da Terra como para o outro lado. Não é para cima e para baixo, é para um lado e para o outro, tá? Então, latitude baixa na linha do Equador. Quanto mais baixa a latitude, mais quente, porque vai receber a incidência de sol, vai ter uma maior incidência de sol, Então, vai receber uma maior quantidade de sol. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, menor a latitude, maior a quantidade de calor, tá? Quanto mais longe, quanto mais próximo aos polos, quanto mais longe da linha do Equador, maior a latitude e mais frio será o tempo e o clima, tá? Outra, altitude. A estimativa é que cada 200 metros de altitude diferente de altura também, nós já explicamos em outras aulas lá no começo, tá? Então, altitude diferente de altura, tá? Quanto maior a altitude é em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, mais frio. Então, se a pessoa vai para uma serra, como a Serra de Guaramiranga, lá a altitude vai ser mais de 800 metros. Então, ela vai ser bem mais frio, O clima vai ser mais frio do que o que a gente sente em Fortaleza. Então, se você vai para a serra, lá a altitude vai ser maior e o tempo e o clima vai ser bem mais frio. Em montanhas bem altas, nós vamos ter picos de montanha com gelo, Olha que interessante, Então, picos de montanha com gelo, tá? Maritimidade e continentalidade. O que é isso? Olha, o sol, ele bate no mar e ele bate na terra, Então, aqui em Fortaleza, nós temos ali a praia, nós temos o mar. A terra, ela aquece mais rápido, não a parte do continente, não só aqui em Fortaleza, mas toda a parte do continente. A parte do continente, parte de terra, ela esquenta mais rápido. Quando o sol bate, ela esquenta mais rápido e ela esfria mais rápido. Então, quem mora bem longe do mar, vai ter uma diferença muito grande de quem mora próximo ao mar. Então, na terra, ela bate mais rápido, no solo, ela esquenta mais rápido e vai irradiando o seu calor, também esfria mais rápido. No mar,
é diferente, né? Então, o mar, ele aquece mais devagar, porém, ele também desaquece, ele esfria mais devagar. Aí ele vai irradiar aquela temperatura. Por isso que, quando a gente está na previsão do tempo, aí diz assim, uma massa de ar quente que se forma no oceano. A massa de ar quente geralmente é no oceano próximo à linha do Equador, vai formar uma massa de ar frio que se forma no oceano. Por quê? Porque as massas de ar vão se formar no oceano, porque o oceano ele vai ter uma garantia maior daquela temperatura que está sobre ele, tá? Então isso daí, né, a maritimidade corresponde à influência dos mares e oceanos sobre um conjunto de características climáticas, como a temperatura e a umidade de uma determinada região. Então, aonde está nascendo essas massas de ar, então geralmente aquela região ela vai ter essa característica, vai ser geralmente mais úmida e também vai ser de acordo com a temperatura que o mar está enviando para essas regiões, tá? Formando aí esse clima, né? Transformando aí esse clima, tá? Vegetação, olha só, se você tiver passeando em um determinado local, você tiver assim, né, num local que não tem sombra nenhuma, só tem o sol, você vai sentir assim muito calor, tá? Vai sentir aquela temperatura ardendo em você. Então, se você vai para debaixo de uma árvore, aí você vai ver que embaixo daquela árvore a temperatura vai ser menor do que no sol, tá? Principalmente assim umas 2 horas da tarde, olha, você vai para casa, vai passando muito quente, você vai para debaixo de uma árvore, você vai saber que embaixo daquela árvore a temperatura vai ser menor. Então, nos lugares onde tem árvores, as temperaturas elas são menores. Lugar que tem uma cobertura de vegetação bem maior, a temperatura será menor. Outra coisa, as árvores, elas evaporam gotículas de água, o que vai transformar aquele local num clima úmido. Por isso que lá na Amazônia, a Amazônia é próxima à linha do Equador. Lá é quente e úmido. Quente porque está próximo à linha do Equador, mais úmido por conta dos rios da Amazônia e também da evapotranspiração das árvores, tá? Então, aonde tem árvores, o clima vai ser bem mais úmido, né? Naqueles locais, tá? Correntes marítimas. O que são correntes marítimas? Gente, corrente marítima. Quem assistiu o filme Procurando Nemo, lá naquele filme, eles vão pegar uma corrente, né? Quando o pai do Nemo se encontra com a tartaruga, eles vão pegar uma corrente marítima. É como se fossem tubos que vai carregando a água de um determinado local para outro. Lá no livro de vocês, página 175, vai ter um mapa bem em cima e vai estar mostrando as correntes marítimas mundiais. Aí nós vamos ter assim, ó, como se fosse um tubo, está carregando a água de um lugar para outro. Então a água de um determinado local que é frio pode ir para outro local que é quente. E aí vai controlar essas temperaturas marítimas. Um local, às vezes a água de um local que é quente, né? Então ela vai, essa corrente marítima, ela vai levando essa água quente para um determinado local, às vezes que é mais frio. E aí ele vai controlando essa temperatura marítima. Isso serve para os peixes, né, para as plantas, né, para a alimentação dos peixes, para tudo que existe no mar. Então é uma coisa maravilhosa a gente pensar nisso, porque é uma coisa assim que a gente consegue entender, né, mas é difícil assim da gente encontrar assim, uma explicação por que isso existe, né? E nós temos a ação humana, que a ação humana também vai influenciar no clima. O homem hoje é uma das pessoas que mais degrada o meio ambiente. Olha só, aonde tem árvore, o clima deve ser, né, menos quente. É um climazinho mais frio, ameno, úmido. Aí o homem vai lá e tira as árvores. O que vai acontecer com aquele clima? Ele vai mudar. Ele vai ficar um clima seco, né? E quente e seco. Em vez de ser um clima quente, ameno, úmido, ele vai ser quente e seco.
tá? Então, o que mais vai modificar, né, a maneira que o homem modifica o clima é principalmente pela retirada das árvores, né, o desmatamento e as queimadas, que quando o homem faz esse processo de queimada, vai lançar gás carbônico no meio ambiente. E quando ele lança o gás carbônico no meio ambiente, ele vai estar agravando, né, aumentando aí o chamado efeito estufa, onde a temperatura da Terra vai ficar maior, né, vai ficar bem mais quente, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, né, desmatamento e queimada, que são as principais ações humanas para modificação do clima. Então, pessoal, cada clima em cada local vai ter a sua maneira de ser devido a essas características que a gente falou. Fazer atividade, manda para mim, porque a gente vai receber, para a gente poder dar uma notinha, tá? Quero todo mundo com 10. Valeu, um abração para vocês.